existem resíduos do direito otomano em Israel, na área latifundiária e no processo civil. O direito britânico. No final da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra conquistou a terra de Israel e a governou até a decisão da ONU em 1948, que determinou a criação do Estado de Israel. Nesses anos, são 30 anos, o mandato britânico criou e alterou diversas leis, principalmente em matéria civil e penal. A legislação turco-otomana permaneceu em vigor, a menos que as regras foram alteradas pelo governo britânico. A Declaração do Estado de Israel. No 5º dia do mês judaico de Iyar, em 1948, correspondente esse ano em 6 de maio, foi proclamada a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, o Estado de Israel foi invadido pelos exércitos do Egito, Síria, Jordânia e Iraque, reforçados por voluntários de outros países árabes e árabes que moravam em Israel. E a guerra de independência começou. O país recém-criado não teve tempo para se preocupar com questões jurídicas e de legislação. Toda a preocupação do seu povo foi sobreviver a essa guerra. Por outro lado, não poderia permitir um vazio jurídico. Em 19 de maio de 1948 foi promulgada, pelo governo provisório, a Lei Fundamental, que ela diz assim em tradução liberal: o sistema jurídico e as leis em vigor em 14 de 5 de 1948 permanecerão em vigor enquanto não contrariar esta lei ou outras leis que serão promulgadas pelo governo provisório, com as mudanças exigidas pela criação do Estado de Israel. Então, essas leis britânicas e turcas ficaram em vigor. E nos últimos 66 anos, aos poucos, o parlamento israelense, o Knesset, ele foi mudando as leis britânicas por novas leis israelenses que são influenciadas pelo direito europeu, principalmente alemão, sueco e francês, e também pela legislação americana. Embora ainda houvesse exceções, como a lei de perdas e danos, a lei de evidência, a lei dos cheques e notas promissórias, que são resquícios das leis inglesas outrora vigentes. O direito israelense reconhece também as leis internacionais e os pactos internacionais que o governo de Israel tomou parte e assinou como parte do direito interno. Em conclusão, as fontes do direito em Israel são as leis do Knesset, o parlamento, a regulamentação ministerial, a jurisprudência dos tribunais, as leis turcas e britânicas ainda em vigor, a antiga lei judaica e normas do direito internacional e dos tratados que foram assinados por Israel, como a Convenção de Haia, de 1980, sobre o retorno de crianças raptadas para a sua nação de origem. O Estado de Israel, como membro das Nações Unidas, também atende às diretrizes básicas do direito internacional, como a Convenção de Haia sobre o direito de guerra, ou a Convenção de Genebra para os territórios conquistados em guerra. Eu vou voltar e lembrar essa 4ª Convenção de Genebra, que ela é a base dos direitos dos árabes que vivem nos territórios ocupados pelo exército. Agora, 7. A gente... Não é essa não. Espera aí. 7. Não. Não é essa. Claro. Desculpe. É outra. Outra apresentação? É outra apresentação. Você entrou em outra. Estou seguindo. Não. Mais pra frente? Desculpe, pessoal, isso aí. Tem uma com os mapas. Eu acho que está bem muito pra frente. Volta para frente. Não. Não é essa apresentação. Sai dessa, entra em outra. É outra? Não. É do arquivo? Essa aí vai em outra. Qual é? Não sei, vamos tentar. Tem que ter um mapa, né? Pode ser esse ou... Tem título? Não é esse não. Então vamos no último. Desculpa, pessoal. Sai dele. Sai dele, volta lá. Não.
Israel muito. Sai daqui, sai lá de cima. Volta aí. Vai à frente. Sete. Desce. Ó, 7. Aí, aqui, isso aqui, ó. Desculpa. 7 vai aqui, ó. É o 7 a 1. Olha, não brinca não. Esse 7 a 1, eu tinha que dar uma palestra e marcaram na terça-feira passada. E aí prorrogaram por causa do jogo do Brasil. Eu falei, eu espero que não seja castigo de Deus o placar, né? Tá, chegamos. Desculpa, coisa técnica. Ó, esse aqui, esses em verdes, são os países da Liga Árabe, tá? Quer dizer, verde claro são os países da Liga Árabe que não teve conflito e guerra com Israel, e os verdes escuros são os países que tiveram guerra em Israel. Então, começa aqui na Mauritânia, aqui é o Saara Oriental, aliás, aqui é o Marrocos. O Marrocos, ele conquistou esse território, né? Disso ninguém fala, né? Esse aqui é um território conquistado pelo Marrocos. E Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão. A gente vai falar no Sudão no final, porque tem muitos sudaneses chegando em Israel. Eles são árabes, são da Liga Árabe, e eles vêm ser refugiados em Israel. Eu vou falar sobre os direitos dele também. Somália, Djibouti, Egito, Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Catar, Árabes Unidos, como é que é? Eu não sei como falar isso. United, isso aí. Oman, Iêmen. Agora, eu mostro isso porque esses são os países árabes. O Irã é aqui, ele não é da Liga Árabe. O Irã não é da Liga Árabe. Não, é do mundo islâmico, eu já vou falar sobre isso. Volta para esse pequenininho aqui é o Israel. Esse pequeno azul aqui é Israel e esse vermelhinho são os territórios. Esse vermelhinho são os territórios em disputa e o azulzinho é Israel, tá bom? Aqui, esse pequenininho aqui é Gaza. Esse é o problema. Não dá para ver. Eu tive num seminário de juízes em Barcelona. Foi muito interessante, porque eu era o único israelense e vieram toda hora me fazerem perguntas, né? Então tinha lá um juiz chinês, ele perguntou qual é a população lá de Israel. Eu falei, 7 milhões. Não no teu bairro, todo o país. Não, é um paísinho pequenininho. É isso aqui, cara. É pequenininho, 7 milhões. Aí perguntou, quantos juízes tem lá? Eu falei, todas as instâncias, todos os tribunais, todos 680. Aí não pode ser. Eu falei, não, mas vocês aparecem tanto no jornal, na televisão, faz tanta bagunça, né? Eu acho que ele não acreditou em mim, não. Mas ele falou, tá, deixa pra lá, não vou ficar forçando a barra. Não pode ser. Então é a verdade, é um pequenininho e 7 milhões, 680 juízes de todas as instâncias, todos os tribunais, é o que nós temos em Israel. Agora, eu quero voltar no número 5. Você pode voltar atrás 2? Não, isso. Não, volta, isso. Agora eu botei. Isso aqui é o Oriente Médio. Dá uma olhada que a Turquia e o Irã não são parte da Liga Árabe. Mas quando a gente está falando entre o problema Israel e os países em volta, o Marrocos, a Líbia, isso não interessa tanto. O que interessa é quem são perto e são esses. Agora, a primeira coisa que eu quero falar é que quem pensa que o conflito árabe-israelense é o maior conflito do Oriente Médio, ele está errado. Desculpem, né? Desculpem, porque o nego pensa que é muito importante. Não é. O conflito israelense-árabe é o terceiro conflito. É o número 3.
o maior conflito são entre os xiitas e os sunitas. Esse é o grande conflito do Oriente Médio. Tem que saber isso, porque hoje a Arábia Saudita tem muito mais medo da bomba atômica iraniana do que Israel. Não sei se vocês sabem isso. A Arábia Saudita tem muito mais medo. A Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, então, é o maior problema. Bahrein é um país sunita, que tem uns 40%, 50% xiitas, e o Irã fica atiçando. Que nem que o Irã atiça aqui o Líbano os xiitas, e está agora no Iraque, e vocês soubem, tem agora um califado sunita sírio-iraque, e o Irã junto. Esse é o grande conflito no Oriente Médio. Tem que saber isso. Quer dizer, geopoliticamente falando, hoje está escrito no jornal, tem os foguetes aqui indo de asa para Israel bombardeando, parece muito, mas vamos pegar as coisas na proporção certa. Esse é o grande, o problema assim, em Turquia e Irã e Egito, é muito mais problemático que Israel. Quer dizer, geopoliticamente falando, hoje Israel, com esses problemas do Egito, que, tiraram um, botaram outro, tiraram outro, muito problemático, a guerra civil na Síria e no Iraque, os problemas entre Irã e a Arábia Saudita, a Jordânia muito fraca, Líbano esfaqueado. Quer dizer, Israel está numa fase que, eu me lembro quando perguntaram ao Menachem Begin, teve a guerra Irã-Iraque, né? Aí perguntaram para o Menachem Begin, vocês em Israel estão a favor de quem? Aí ele respondeu, nós falamos boa sorte dos dois lados. Assim, boa sorte, Be'atzlachá, Leshni Atzdadim. Porque é a verdade. Israel não quer se meter. Israel, a gente vai falar depois dos refugiados sírios, é um problema. Israel não quer se meter na guerra civil síria.